O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E ele foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma e sabemos que o tempo quaresmal, como toda liturgia, só tem sentido em função da Páscoa. E nesse sentido, dizemos que Quaresma é um tempo intenso de conversão, de revisão da vida. E para isso ela tem sua linguagem, sua celebração, seus exercícios e também seus ritos de conversão. E as leituras bíblicas de hoje nos introduzem no caminho da renovação do batismo, da vida nova com Deus e em Deus, e também nos chamam à conversão. A primeira leitura de hoje do livro do Gênesis evoca o dilúvio, o primeiro batismo pelo qual todo o universo teve de passar para que surgisse uma vida nova criação. E começamos a ler a história da salvação a partir do episódio do dilúvio, quando Deus salvou o justo Noé e também sua família e fez a primeira aliança com a humanidade. E através do dilúvio, Deus purificou a humanidade corrompida, e do dilúvio foi o grande, podemos dizer, batismo de todo o universo que renasceu das águas para estabelecer uma nova aliança. E sabemos que a ação de Deus destina-se a fazer nascer uma nova humanidade que percorra os caminhos do amor, os caminhos da justiça, diálogo, da fraternidade e da vida verdadeira. E o arco-íris deixado por Deus no céu foi o sinal dessa aliança, podemos dizer, desse abraço entre o céu e a terra, entre Deus e os homens.
E no evangelho que acabamos de ouvir, do evangelista São Marcos, o trecho muito curto, nos fala das tentações de Jesus no deserto, mas não como os outros evangelistas. O evangelista São Marcos não nos fala detalhadamente sobre as tentações que Jesus sofria no deserto. E para Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, o deserto é o lugar do encontro com o Pai, o lugar do discernimento dos seus projetos e também o lugar da prova, da tentação de abandonar Deus e de seguir outros caminhos. E 40 dias, que nos fala também, é um número simbólico, que lembra o tempo da caminhada do povo de Israel no deserto, e também nos fala também a experiência de Moisés e outros profetas. E Satanás representa os que se opõem ao estabelecimento do reino de Deus. E o evangelista São Marcos não especifica as tentações de Jesus, mas elas simbolizam as provações que Jesus enfrentou ao longo de toda a sua vida, que Jesus enfrentou para se manter fiel à missão confiada pelo Pai. Elas resumem também as tentações de todos nós. E, irmãos e irmãs, o quadro da tentação no deserto diz-nos que Jesus, ao longo do caminho que percorreu, foi confrontado com opções. Ele teve de escolher entre viver na fidelidade ao projeto do Pai ou frustrar os caminhos, os planos de Deus e enveredar por um caminho de egoísmo, de poder, de autossuficiência. E percebemos que Jesus escolheu viver de forma total, absoluta, fiel, até ao dom da sua vida, na obediência às propostas do Pai. Então podemos dizer, o tempo de discernimento para Jesus. E o discernimento, queridos irmãos, queridas irmãs, implica, em primeiro lugar, uma escuta atenta, uma profunda sintonia com o mesmo Espírito que atuava em Jesus, para fazermos opções como Jesus, opções mais evangélicas, a serviço da vida, a serviço da fraternidade e da justiça. É preciso, de tempos em tempos, sair dos nossos espaços rotineiros e deslocar-nos para os amplos espaços do deserto, lugar despojado de tudo para ali viver de novo o encontro com a voz e a força que nos devolvem a vida com outra inspiração. E ali, guiados pelo Espírito, pelo mesmo Espírito que guiava Jesus, teremos a oportunidade de aprofundar nossa relação com a fonte do amor, a fonte da vida. E nesse ano, queridos irmãos, queridas irmãs, a campanha da fraternidade está centrada no tema do diálogo. E podemos dizer, irmãos e irmãs, que o deserto quaresmal ajuda a limpar os canais de comunicação que estão obstruídos pelo excesso de gordura do nosso ego, que muitas das vezes a gente escolhe as tentações mundanas. E no contexto do evangelho de hoje,
as tentações oferecidas pelo Satanás, de gordura do nosso ego, autocentramento, busca dos próprios interesses, vaidades. E sabemos que esse diálogo implica um descentramento, uma saída de si para não somente escutar, mas para acolher o outro na sua diferença. E o diálogo nos humaniza, o diálogo entre diferentes nos humaniza. E aqui não há mais lugar para a suspeita, para o fanatismo, para a intolerância. Nas diferentes situações da vida, pode ser religiosa, social, política, cultural e também racial. Irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus, todos nós, como Jesus, são confrontados a todos os instantes com as mesmas opções. E seguir Jesus é perceber os projetos de Deus e cumpri-los fielmente, fazendo, como Jesus, da própria vida, uma entrega de amor, um serviço aos irmãos. E a pergunta importante a cada uma de nós: será que estou disposto a percorrer esse caminho? E ao dispor-se a cumprir integralmente o projeto de salvação que o Pai tinha para os homens, Jesus começou a construir um mundo novo de harmonia, de justiça, de reconciliação, de amor e de paz. E a esse mundo novo, Jesus chamava Reino de Deus. E nós, queridos irmãos, queridas irmãs, batizados, seguidores e seguidoras de Cristo, nós aderimos a esse projeto e também comprometemos-nos com ele, com esse projeto. E no dia em que escolhermos ser seguidores, seguidoras de Cristo. E a pergunta, o nosso empenho na construção do reino de Deus tem sido coerente, tem sido consequente? E mesmo contra a corrente temos procurado ser profetas de amor, testemunhas da justiça, da fraternidade, do diálogo, servidores da reconciliação, construtores da paz. Irmãos e irmãs, para que o reino de Deus se torne uma realidade, a pergunta: o que necessitamos fazer? O que é necessário fazer? E a resposta está no Evangelho, no finalzinho do Evangelho de hoje. Como diz Jesus, o reino já se completou, o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. E na perspectiva de Jesus, o reino de Deus exige, antes de mais, a conversão, a metanoia, a mudança de vida. E as mesmas palavras que ouvimos na quarta-feira de cinzas, ao receber as cinzas, que são o espírito do tempo que estamos vivendo, estamos celebrando. Somos convidados à conversão, a crer, a viver o Evangelho. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o reino é uma realidade que Jesus começou e que já está decisivamente implantada na nossa história. E não tem fronteiras, matérias definidas, mas está a acontecer e a concretizar-se através dos nossos gestos, através da nossa vida, dos gestos de bondade, de serviço, de amor.
E em cada dia que passa, queridos irmãos, queridas irmãs, temos de renovar o nosso compromisso com o reino e empenharmos-nos na sua edificação. E a pergunta a cada uma de nós: o que pretendo fazer nesse tempo sagrado da Quaresma? Será que já planejei gestos concretos do amor, da conversão, do diálogo consigo mesmo, com Deus e também com os demais? E será que tenho os momentos especiais de oração, da meditação, da palavra de Deus? E qual a minha penitência quaresmal? Quais são os atos da caridade que pretendo realizar, pretendo fazer nesse momento? Irmãos e irmãs, diante do dom do reino de Deus, portanto, é necessário converter-se, como nos pede o tempo quaresmal que estamos vivendo. Trata-se de mudar de mentalidade, de reorientar a própria vida à luz do Evangelho. E os cristãos, todos nós, tentado como Jesus no deserto deste mundo, não poderá mais se sentir sozinho nessa batalha, como sugerem os salmos. Ele poderá rezar: na minha luta, és tu quem lutas. E com a graça do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, como Jesus, seremos vencedores sobre o próprio demônio. E esse, queridos irmãos, queridas irmãs, é o caminho quaresmal que precisamos percorrer para que a Páscoa aconteça dentro de cada uma de nós. Tem aquela música do Vanderlei, né? O tempo quaresmal é um tempo de intensificar o diálogo consigo mesmo. O tempo de entrar no interior do seu interior e ter a coragem no final também, né? A dizer adeus às tentações, porque somos de Deus. Que assim seja. Amém.